Se não sai de você como uma explosão, não faça. A menos que saia sem perguntas do seu coração, da sua cabeça, da sua boca, das suas entranhas, não faça. Se você tem que ficar horas sentado olhando para a tela de um computador ou debruçado sobre uma folha de papel procurando as palavras, não faça. Se você tiver que esperar para que saia de você gritando, espera pacientemente. Se nunca sair de você gritando, então faça outra coisa. Quando chegar a hora certa, se você for o escolhido, vai acontecer. E continuará acontecendo até que você morra ou isso morra em você. Não há outra alternativa. E nunca houve. Esse é parte do poema de Charlie Bukowski, Então Queres Ser um Escritor. Mas ele é muito mais do que isso para muitas outras pessoas. E eu quero falar para vocês por que esse poema está muito errado. Na maioria das vezes, as ideias, a nossa criatividade não vai sair de nós de uma hora para outra simplesmente porque a gente espera. Nesse vídeo eu quero falar por que vocês deveriam estar fazendo outras coisas ao invés de estar assistindo esse vídeo. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o Professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Aquele poema que eu li no começo, ou pelo menos parte dele, é de Charlie Bukowski e fala sobre Então Queres Ser um Escritor. O que ele está falando nesse poema? Sobre muitas vezes a dificuldade de ter ideias para se escrever, mas também sobre esperar para que essas ideias aflorem de uma forma tão natural que você consiga ter uma grande ideia, uma grande inspiração e colocar isso em prática. Mas isso não se refere só a escritores. Se a gente pegar toda a nossa vida e de várias pessoas, muita coisa se resume à criatividade, a fazer o que precisa ser feito. E a questão é, será que se a gente esperasse sempre para as coisas, as nossas ideias aflorarem, seria realmente fácil de ter ideias melhores, mais magníficas? Então eu queria falar de alguns pontos que desse poema eu não concordo, mas que eu acho que faz sentido para a gente analisar. E eu estava pensando, como é que eu vou fazer esse vídeo, sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre criatividade, aí eu pensei, bom, se vocês procurarem no YouTube, ou no Google, ou onde for sobre criatividade, vocês vão encontrar muito conteúdo. E muitos deles vão explicar como se tornar mais criativos. E todos eles fazem muito sentido. Então não faz sentido eu fazer mais um vídeo falando sobre criatividade ou como ser criativo, se no final das contas vocês podem ir lá e achar um conteúdo que talvez tenha inclusive um tópico e temas e um resumo muito mais interessante sobre criatividade. Aí eu pensei, bom, mas não adianta eu ser criativo se eu não transformar essa minha criatividade num resultado. Ou seja, o que eu ganho com a minha criatividade? Para quem está no YouTube, para quem trabalha com fotografia ou para quem trabalha em qualquer área, ser criativo muitas vezes é um grande diferencial se você conseguir transformar aquela criatividade num resultado. Se você decide montar uma empresa, um modelo de negócio completamente diferente do que existe, por exemplo, o Facebook, que é uma grande ideia, ou foi uma grande ideia na sua época, um produto como o iPhone, que também foi uma grande ideia quando foi lançado, e assim como tantos outros produtos, tantos outros modelos de negócio, muitas outras ideias do que pode ser feito, são grandes ideias, desde que elas tenham sido colocadas em prática. E aí a gente poderia entrar num tema talvez mais acadêmico, mais teórico, sobre inovação, que também não é a minha ideia. Mas eu quero que vocês entendam que existe essa conexão que precisa ser feita entre resultado e criatividade. Mas ainda assim eu pensei, bom, se vocês procurarem sobre inovação, sobre resultados, como alcançar metas, como definir a carreira de vocês, seja a vida de vocês profissional, pessoal, vocês vão encontrar várias listas de como vocês podem se tornar pessoas com melhores resultados ou até mesmo mais criativas. Mas aí eu dei um passo atrás. Nada disso adianta se a gente não chegar um passo mais atrás, antes ainda da criatividade, antes dos resultados. E aí eu cheguei num livro, The War of Art, que basicamente é a Guerra da Arte, do Steven Pressfield.
Por que esse título e o que exatamente ele significa? Basicamente, a arte, em todos os sentidos, e aí eu chamo de arte também a questão de criatividade, de inovação, e tudo que possa ser criado pelas pessoas, é geralmente, para chegar nesse resultado, o estado da arte, a gente tem que travar uma guerra antes. E para travar essa guerra, a gente precisa reconhecer quem é o nosso inimigo nessa guerra. E nesse livro, o Steven Pressfield cita que o grande inimigo com o qual a gente vai lutar para alcançar esse estado de arte, alcançar essa criatividade, é a resistência. O que ele fala sobre o que é a resistência? A resistência a gente pode talvez entender como procrastinação, mas não é apenas isso, porque a procrastinação é deixar para depois algumas coisas que a gente poderia estar fazendo agora. A resistência é muito mais pessoal no sentido de que eu estou resistindo em fazer essas outras coisas e muitas vezes estou criando algumas desculpas para que elas não sejam feitas. E a gente acaba se tornando, por causa dessa resistência que a gente naturalmente possui, se tornando os nossos próprios inimigos. É importante citar que a resistência não é externa, ela é interna. Vocês muito provavelmente já devem ter se imaginado em situações diferentes, em locais diferentes, em uma vida mais à frente, mais no futuro. Como vai ser se eu fizer tal coisa, como vai ser se for diferente. Esse se é justamente o que separa a nossa vida atual da nossa vida que a gente gostaria ou quer estar vivendo. Entre essas duas vidas, aquela que a gente vive hoje e aquela que a gente gostaria de como fosse, existe essa resistência. É essa resistência que não deixa a gente chegar aonde a gente quer, que é a nossa vida não vivida. E aí no livro, o próprio Steven cita o regime que a gente começou e parou ou nem começou, a aula de yoga que a gente quis fazer e nunca fez, é o curso que a gente está pensando em fazer, mas nunca foi atrás, é desenvolver aquela habilidade que a gente sempre quis e sabe que vai fazer um diferencial para o nosso trabalho, para a nossa vida, que a gente simplesmente não vai atrás. Essas são resistências que a gente está criando e a gente tem que reconhecer essas resistências. Eu não quero aqui citar todo o livro, eu vou deixar nos comentários um link para vocês, se quiserem buscar e ler esse livro. Eu mesmo estou lendo ele aos poucos para tentar entender como vencer essa resistência. Eu acho que todo mundo precisa muitas vezes dessa ferramenta externa para reconhecer em si mesmo o que pode mudar para ir cada vez mais longe. E é o meu objetivo com esse vídeo, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo têm os seus desafios pessoais. Vocês estão numa situação atual e querem chegar em outra, seja ela qual for. Seja fazer um curso, seja desenvolver profissionalmente, seja montar o seu negócio, seja sair do emprego atual e correr atrás dos seus sonhos, seja qual for o seu estado atual e o estado futuro que você está imaginando, você tem que vencer essa resistência. E essa resistência muitas vezes é um inimigo invisível, a gente não enxerga ele, mas a gente sente que ele está ali nos bloqueando de fazer alguma coisa que a gente deveria estar fazendo. E quando eu disse lá no começo do vídeo que a gente ia falar por que você deveria estar fazendo outra coisa ao invés de estar assistindo esse vídeo, é justamente por causa disso. Eu espero que esse vídeo contribua para vocês, mas eu espero que vocês sejam muito mais criadores de conteúdos do que consumidores de conteúdo. Não adianta vocês assistirem um dos meus vídeos, que eu tenho vários vídeos sobre tutorial, ou explicando como fazer para tratar uma imagem ou melhorar o vídeo de vocês, se vocês não pegarem esse conhecimento e colocarem em prática. Que o que está impedindo vocês de colocarem em prática aquilo que vocês aprenderam é simplesmente essa resistência. E essa resistência está em vocês. Então vocês primeiro reconhecem que existe esse inimigo para depois lidar com ele. Eu sei que muitos desses vídeos de, autoajuda geralmente trazem uma lista do que vocês podem fazer. Eu acho que não tem muito que listar aqui. Vocês sabem que existe essa resistência. Vocês sabem que deveriam talvez estar fazendo outras coisas que são mais importantes para vocês saírem do estado atual e irem para o estado que vocês desejam, para uma vida que vocês desejam. Só cabe a vocês tomarem essa decisão e fazer o que precisa ser feito.
Se vocês querem criar conteúdo, se você quer virar um filmmaker, um videomaker, se você quer virar um fotógrafo, se você quer montar a sua empresa, se você quer abrir o seu negócio, se você quer sair do emprego, se você quer perder peso, o que for, só depende de você. Não tem lista nenhuma. Existe essa resistência que vocês têm que vencer. Essa resistência está fazendo vocês arrumarem desculpas para aquilo que vocês deixam de fazer. E é simplesmente assim, porque a principal desculpa que a gente acaba ouvindo é: eu não tenho tempo. O não ter tempo é uma resistência que vocês estão criando e vocês estão se impondo. A verdade é, o que eu posso fazer para eliminar esta resistência da minha vida, para que eu saia do meu estado atual, da minha vida atual, e chegue na vida que eu desejo? O que eu preciso fazer? Vencer essa resistência não é simples, não é fácil, ele é um inimigo muito duro, porque ele é nós mesmos, nós temos que vencer nós mesmos. Muitas vezes os nossos medos têm que ser vencidos nessa luta para derrubar essa resistência, porque a gente só não consegue lutar essa luta por causa do nosso medo. E aí a gente arruma as desculpas. Eu não quero que vocês façam isso, eu não quero fazer isso também com a minha vida, não gostaria que ninguém fizesse. Então, se existe um conselho que eu posso dar, tente reconhecer o que está sendo essas resistências para vocês e vamos ver como é que junto a gente consegue atravessar, eliminar elas. Não façam isso sozinhos, não façam isso comigo, não façam por mim, façam por vocês. Busquem ajuda nas pessoas que estão perto de vocês, porque com certeza elas querem ajudar vocês, elas querem ver vocês bem-sucedidas muito mais do que eu, né? Eu estou aqui porque eu acho que muita gente acaba buscando esse auxílio, mas colocando coisa em prática. E aí o que a gente estava falando lá no começo? Sobre criatividade, sobre resultados, mas nada disso importa se você não vencer essa resistência, se você não reconhecer essa resistência. Então esse é o primeiro passo, isso é o que você tem que fazer. Então não busque mais vídeos sobre como ser criativo, não busque vídeos de como alcançar o melhor resultado. Pegue o que você tem e faça o que precisa ser feito para vencer essas resistências. Isso com certeza vai te levar para o próximo nível. E já que o primeiro passo é a gente reconhecer essas resistências, bota lá nos comentários qual é que é a sua resistência. O que está te impedindo hoje de sair do nível atual e ir para o próximo? Sempre tem alguma coisa que a gente quer mudar, sempre tem alguma coisa que a gente quer melhorar. Compartilhar isso, com certeza, pode abrir os olhos de vocês para essa mudança. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!